Uma ideologia começa a dominar uma sociedade a partir do momento que ela se encontre numa situação confortável tal, capaz de se autoproclamar proprietária do monopólio sobre determinados conceitos que são tidos como verdade por esta sociedade. Você entendeu o que eu disse? Uma ideologia, seja ela qual for, só é capaz de se implantar dentro de uma sociedade e dominar as mentes, os corações e as almas de determinados indivíduos, se ela for capaz de dizer para o grupo social que nada que existia antes dela era verdade. O que existia antes ou era precário ou era mentira. E o que for existir para depois dela só pode existir segundo os seus parâmetros, segundo os seus entendimentos, segundo os seus conceitos. Caso contrário, deve ser refutado. No Brasil, por exemplo, usa-se desse método o pessoal da escola de Frankfurt, os adeptos do marxismo cultural. Eles entram nas escolas, nas faculdades e nas universidades dizendo o seguinte: olha, somente o marxismo é capaz de explicar o conceito de pensamento crítico. Você só é capaz de pensar criticamente a partir dos parâmetros do marxismo da escola de Frankfurt. Caso contrário, você estará pensando errado. Só que estes intelectuais se esquecem que existe muito mais humanidade, que existe muito mais história, que existem muito mais fatos e muito mais conceitos do que supõe a vã filosofia marxista. Desde a Grécia clássica, já existiam pessoas que pensavam criticamente. O pensamento crítico de Parmênides, por exemplo, dizia o seguinte: olha, o mito é muito interessante. Ele serve para explicar angústias humanas. Ele fala com a alma das pessoas. Ele explica por que nós temos esperança. Mas ele é incapaz de dizer, por exemplo, por que chove. Por que encostar a mão no fogo queima. Ele não explica o mundo físico. Ele é ineficiente para explicar esses tipos de eventos. E por isso, nós temos que olhar para a natureza com um outro olhar. Nós temos que olhar para aquilo que é como é e aquilo que não é como o que não é. Se água é água, ela não pode ser outra coisa. A ideia pode parecer até simplista para os nossos parâmetros de hoje, mas o que Parmênides estava dizendo para aqueles gregos naquela época é: criem conceitos sobre as determinadas coisas que vocês entendem como reais. Por quê? Porque só a partir de conceitos estabelecidos é que vocês vão conseguir começar a trocar ideias e impressões sobre o mundo que os rodeia. Mais adiante, um filósofo, Sócrates, vai avançar com essa ideia e vai dizer o seguinte: olha, eu só posso encontrar a verdade a partir do momento que eu me despir das minhas falsas impressões, me reconhecer como ignorante, me afirmar incapaz de deter todo o conhecimento e falar para mim mesmo: eu só sei que nada sei. A partir daí, eu estou apto a trilhar um caminho, refutar o que é falso e ir buscar a verdade. Quando eu vou encontrar a verdade? Talvez nunca. Não obstante, eu vou ser capaz de encontrar um caminho que me leve a refutar o que é errado. Isso já é um grande avanço. Um aluno dele, Aristóteles, vai avançar ainda mais e vai pegar tanto o modelo de Parmênides quanto o modelo de Sócrates e vai misturar, fazer um grande sopão intelectual e dizer: olha, este método, que eu vou chamar de método lógico, vai pegar determinadas verdades e vai colocá-las ao crivo da razão. Se Sócrates é homem
e todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. É lógico. Eu só posso alcançar a verdade me valendo desse tipo de instrumento, refutando o falso e, depois de tudo que for falso refutado, abraçar o verdadeiro. Este modelo vai caminhar durante todo o período clássico do Ocidente. Grécia, Roma, vai entrar pela Idade Média e vai encontrar o século XII. No século XII existe um sujeito chamado Roger Bacon, que vai ser o primeiro a criar os instrumentos que vão redundar depois, lá em René Descartes, lá com outros pensadores, no método científico. Roger Bacon era um frade franciscano que, muito curioso, disse: olha, nós não podemos simplesmente engolir que as pessoas venham e nos digam isso é verdade porque é. Ora, a verdade tem que ser experimentada. Se for verdade, ela vai se manter. Ela vai se estabelecer. Só que para isso nós temos que testar. Se eu pegar uma pedra e colocar numa catapulta e lançar 1000 vezes essa pedra, eu vou ser capaz de dizer a que distância esta catapulta vai lançar esta pedra. E se eu mudar as variáveis, se eu mudar o peso da pedra ou a plataforma de lançamento, a distância entre o ponto de lançamento e o ponto de choque também vai mudar. Este modelo científico não deixa de dialogar com a lógica aristotélica, não deixa de dialogar com a maiêutica socrática, não deixa de dialogar e muito menos menospreza o conhecimento de Parmênides. Ao contrário, abraça todos eles. Ao contrário, quer arregimentar conhecimentos, valorizar conhecimentos e dizer: olha, nós somos uma construção. Nós não somos um produto pronto e acabado e também não queremos ser a pura expressão da verdade para o futuro. Nós só queremos abrir caminho. Só que daí vem a Revolução Industrial e vem Karl Marx. Karl Marx vai pegar tudo isso, mastigar e produzir a sua filosofia. Depois dele vem a Escola de Frankfurt, que vai reconhecer alguns tropeços de Karl Marx e vai criar o conceito de senso crítico, de pensamento crítico. Lukács, por exemplo, vai dizer que pensamento crítico é o entendimento que o indivíduo tem de si, da sociedade, da interconexão que ele tem com a sociedade naquele momento e ao longo da história. E que só se pode pensar criticamente a partir desse modelo. Ele renega tudo o que veio antes dele e diz: olha, pensar criticamente é pensar igual aos marxistas. Caso contrário, você não está pensando criticamente. Você está pensando de uma maneira burguesa. Você está pensando de uma maneira errada, uma maneira ultrapassada, uma maneira precária, uma maneira que foi superada por nós. E, a partir desse momento, eles começam a inocular na sociedade este tipo de interpretação. Eles vão conseguir entrada nos meios mais ilustrados? Muito pouco. Eles vão conseguir impor este tipo de interpretação sobre as pessoas que já têm entendimento sobre o que é ciência, o que é filosofia, o que é história? Também muito pouco. Mas onde que eles vão encontrar campo fértil para essas ideias? Nas mentes menos preparadas, nas crianças, nos jovens, nas pessoas pouco ilustradas. E é ali que eles vão começar a dizer: eu tenho uma novidade. Que de novidade não tem coisa nenhuma. Mas eles vão dizer: olha, vocês têm que começar a pensar criticamente. Vocês têm que começar a questionar qual é a realidade de vocês. Vocês têm que entender que existe uma luta de classes. Que existe uma luta entre o negro
contra o branco, que existe uma luta entre os donos dos meios de produção e o proletariado, que existe uma luta entre a mulher e o homem, entre o índio e o não índio, entre o rico e o pobre, enfim, que existe uma luta de todos contra todos. O que eles querem, no final das contas, é esgaçar os tecidos sociais, é rasgar todo o entendimento que se há de sociedade, e quando todos estiverem se digladiando uns contra os outros, através deste pensamento crítico, aí eles aparecem como os donos da solução e dizem: olha, nós viemos trazer a paz. Não lutem entre si. Só que, como vocês estão se digladiando uns contra os outros, vocês não vão ser capazes de administrar a paz. Deixa que isso façamos nós, os intelectuais, porque nós temos pensamento crítico. Vocês mostraram que não têm. Vocês lutam uns contra os outros. Vocês não são capazes de encontrar um ponto de equilíbrio. Quem foi que disse para vocês que vocês têm que lutar uns contra os outros? Quem foi que disse para vocês que o negro tem que ser contra o branco, que o índio tem que ser contra o branco, que o pobre tem que ser contra o rico? Quem foi? Parem com isso. Nós vamos botar ordem nessa bagunça. E olhem como o jeito deles imporem esse dito pensamento crítico na escola, principalmente do Brasil, é extremamente covarde. Eles vão buscar as escolas onde o ensino é mais avançado? Não. Eles vão procurar as escolas onde tanto o professor quanto os alunos estão em uma situação de vulnerabilidade. E não é qualquer vulnerabilidade. Primeiro, que um adolescente, por exemplo, aí a partir dos 12 anos até os 18, ele está num turbilhão de hormônios e cheio de dúvidas, que qualquer coisa que lhe pareça certeza, ele vai agarrar. Aí eles aparecem com a falsa certeza. Muitos dos nossos estudantes vão estudar com deficiência alimentar. E aí é muito fácil dizer que alguém está roubando a comida desses jovens. E é muito fácil fazer, através desse dito pensamento crítico, que ele se revolte contra quem tenha um prato de comida, por mais simples que seja, porque ele não tem. É muito fácil manipular um professor que não recebeu treinamento adequado em sua faculdade, que não é levado a estudar de verdade, buscar conhecimento, dizer para ele que a culpa dele ganhar pouco é do Estado, é do burguês, é daquele que paga os impostos, e que estas pessoas, enquanto vão para Miami, ele está ali numa sala de aula, caindo aos pedaços, sem ar-condicionado, também passando fome, contando centavos para pagar as suas contas. Eles vão criar a celeuma e o caos dentro de pessoas que muitas vezes já perderam as esperanças e chamam isso de pensamento crítico. No final das contas, eles transformam a escola numa grande máquina de doutrinação. E o que é que isso vai redundar, no final das contas? Nós temos que perguntar isso. Onde é que isso vai parar? Vai parar naquela luta de todos contra todos, no esgaçamento do tecido, na destruição dos entendimentos. De repente, os professores não querem mais ensinar. Por quê? Porque eles não se sentem nem estimulados e eles não querem passar para frente uma ciência burguesa. Eles não querem passar para frente verdades que aquele pensamento crítico que lhes foi ensinado diz: olha, isso daí é a fonte da tua desgraça. E de repente eles começam a se tornar agentes da destruição do tecido social, mesmo sem querer. Então, quando alguém vier lhe falar sobre ter pensamento crítico, você chega para ele e fala: opa lá, conceitua
pensamento crítico para mim? A partir de que modelo é esse teu pensamento crítico? Esse teu pensamento crítico vai fazer com que a sociedade se entenda e se torne mais justa? Ou esse seu pensamento crítico vai criar celeumas, vai criar falsos problemas, vai introduzir o ódio e a raiva entre todos nós, para que nós comecemos a entrar numa grande arena de combate, para depois você aparecer como árbitro da briga e dizer que todos nós estamos errados e que agora, daí para frente, você é que vai determinar os rumos dessa sociedade. É aí que você, cidadão consciente, é aí que você, professora consciente, é aí que você, aluno inteligente, vai começar a desarmar estas pessoas e a dizer, não é porque eu sou pobre que eu tenho que brigar com o resto da sociedade. Eu tenho que dizer para a sociedade, eu sou pobre, mas eu sou inteligente e eu sou capaz. Me deem uma oportunidade que eu mostro que eu sou capaz. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like, de curtir o nosso canal, acompanhar os nossos próximos vídeos. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até mais.